Oi, gente, meu nome é Juliana Naisciuti, eu tenho 37 anos. Eu quero contar um pouquinho da minha história pra você que tá aqui no meu canal hoje. Eu sou casada, na verdade, antes de ser casada, sou filha da Rita, do Francisco, né? Tenho a Beatriz, que é minha irmã, que trabalha comigo, tá sempre comigo, faz parte da minha história 24 horas por dia. Delícia, é coisa de família. Sou casada com o Roberto, tenho a Júlia, Matheus e Benjamin. Sou carioca, mas eu morei grande parte da minha vida fora do Rio. Morei em Manaus, depois eu morei 16 anos em Goiânia, onde eu conheci meu marido. Meu pai trabalhava de uma multinacional e ele sempre quis ser empreendedor e gostou muito de Goiânia, quando a gente foi pra Goiânia. E o sonho dele era morar ali, construir uma história. E ele sempre quis empreender em algo, porque ele trabalhou na multinacional, sempre teve plano de carreira. Uma vida muito diferente de quem empreende, porque tem uma segurança, né? Tem algo, tem uma história, tem um plano de carreira num ambiente que já é formado. Você entra como, né, um cargo e vai até a diretoria, presidência. E aí, quando nós chegamos em Goiânia, meu pai falou: eu gostei muito desse lugar, eu quero morar aqui, eu não pensei em ir embora, eu não quero mais seguir plano de carreira, eu quero empreender. Era o sonho dele empreender. E aí ele escolheu por empreender, e eu era muito novinha nessa época, e empreendi junto com ele. Falei: uau, eu nunca gostei muito de estudar, né? Meus filhos não ouçam esse vídeo. Ai. E aí meu pai começou a empreender, ele comprou uma empresa, e essa empresa, nossa, tava praticamente falida. E meu pai trouxe tudo de mais moderno que você possa imaginar para essa empresa, foi o que meu pai trouxe. Papai tirou essa empresa do último lugar do mercado e colocou essa empresa no primeiro lugar. Para você ter uma noção, todo mundo fazia impressão de transferência. Papai comprou uma máquina aqui nos Estados Unidos, no Texas, já mandou levar pro Brasil, a máquina que já imprimia direto. Então, tipo, foi uma coisa muito uau. Quando chegou em Goiânia, papai era o cara. E eu adorava isso, adorava. Essa era a minha vida, eu queria morar ali naquele lugar. E foi ali que eu comecei a descobrir. Eu nunca consegui trabalhar pra ninguém também, porque muito nova, com 16 anos, já comecei a trabalhar com meu pai nessa empresa. Minha mãe também trabalhava lá. E ali eu já fui descobrindo, eu gostava de relacionar, atender cliente, ajudava na produção, no que os meninos pediam. Então tava sempre ali junto com todo mundo e obedecendo as regras, né? Porque papai adorava dar uma ordem, adora até hoje. Deixar, minha irmã. A empresa ia muito bem, a gente tinha acabado de sair de uma época de política, onde meu pai passou praticamente 3 meses dormindo na empresa. Mas depois desse estresse, dessa coisa de muito trabalho também, meu pai acabou tendo um derrame, um AVC, né, que a gente conhece como acidente vascular cerebral. E depois disso, nosso mundo mudou muito. Eu me vi aí nessa época com 19 anos sozinha, porque mamãe, a primeira coisa que ela fez, saiu, pirou, esqueceu tudo, foi viver papai. A vida dela era papai nessa época. E eu fiquei ali sozinha, com toda essa responsabilidade, com tudo isso só na minha mão. E nesse meio termo, conheci Roberto, meu marido, que era das pessoas que trabalhavam no mesmo segmento com a gente. Como eu falei, né, a nossa empresa era uma empresa de referência, nem todo mundo tinha o maquinário que a gente tinha, então a gente tinha muitas pessoas do mesmo segmento que terceirizavam trabalho conosco. E Roberto era uma dessas pessoas. E aí ele veio e começou a terceirizar comigo e tal, não sei o quê. E começou a virar meu cliente, dali a gente começou, né, uma amizade e tal, tarará. E pronto, casamos. Aí casamos. O que vamos fazer com a empresa? Ou junta ou joga fora? Não, junta. Juntamos as empresas. Juntamos foi tudo, minha irmã. Juntamos as empresas. E aí a gente começou a trabalhar junto. Veio Júlia, minha filha, linda, maravilhosa. E Julinha veio, aquela coisa, né? Já empreendia antes. Você com uma filha pequena, minha primeira filha, nunca que eu ia deixar minha filha com ninguém pra poder trabalhar fora, porque dinheiro não paga, né, gente? Assim, na minha visão como mãe. Então falei, eu vou me jogar nisso aqui. E a gente foi crescendo muito, porque o Roberto tinha bons clientes e talvez ele não tinha tanto preço na época antes, mas depois que ele trouxe o maquinário, que a gente fez a fusão das empresas, a gente acabou ganhando um mercado muito grande, juntou os meus clientes com os dele e a gente cresceu muito nessa época. Só que não queríamos ter um filho só, né? E a busca incessante de ter o segundo filho. Isso tudo aconteceu em Goiânia. A busca incessante para ter o segundo filho.
Quando eu engravidei do meu segundo filho, foi uma surpresa. Em 2005 eu tive a Júlia, 2010 eu tive o Matheus. Mas em 2009 eu tava me tratando, porque na verdade já tinha um diagnóstico que não poderia mais ter filhos, que era algo assim, que não poderia, que não permitiria, que eu teria que me tratar primeiro. E depois que eu me tratasse, a gente pudesse conversar sobre isso. Eu comecei o tratamento em setembro. Em março eu tava grávida do Matheus. Mas, como eu já vinha dessa situação, né? Minha gravidez foi uma gravidez muito de risco, muito complicadinha, vamos dizer assim. E nessa época, a gente trabalhava muito. A gente trabalhava, tipo, a gente fazia coleção de shopping, trocava coleção de shopping, de loja. A gente tinha cliente que tinha 15 lojas. Então, quer dizer, a gente trabalhava de dia e de noite. E eu tava, assim, já muito cansada. Deus prepara tudo, né, gente? E veio o Matheus e já foi uma gravidez complicada. Meu marido sempre teve negócio na família dele, nunca assumiu uma cadeira no negócio da família dele. E nessa época a gente achou que era pertinente. Por uma segurança, por um conforto, por uma tentativa diferente. Então o que a gente fez? Diminuímos a nossa empresa, ele foi sentar na cadeira que ele tinha lá nesse outro negócio. E eu tive uma oportunidade no meio da minha gravidez de conhecer esse mercado da semijoia. E eu fiquei muito assim, surpresa, porque eu nunca me enxerguei como uma vendedora, como alguém em frente de venda, assim. Eu nunca me imaginei, eu nunca trabalhei assim. Eu sempre trabalhei dentro de um comércio, ajudando, fazendo, recebendo ordem, né? Mesmo que ainda meu pai era o dono e trabalhando com o Roberto, mas nunca foi algo que estava na minha mão sozinha, né? Porque uma coisa é você estar com outras pessoas, uma coisa é estar num negócio de família, uma outra coisa é estar com um negócio de marido e mulher, outra coisa é uma responsabilidade sua, na sua mão. E nessa época eu recebi um convite, uma oportunidade, né? Não foi um convite, foi uma oportunidade, porque eu não era ninguém, então foi uma oportunidade que eles me deram para conhecer esse ramo de semijoia. E eu fui, conheci, e eles começaram a desenvolver em mim essas habilidades. Eles acreditaram em mim. Era uma empresa de consignado, um atacadista de consignado lá em Goiânia na época. E eu comecei, durante a minha gravidez, comecei devagarzinho, não foi uma coisa que foi muito assim, porque foi uma gravidez, né, difícil, complicada. Então, assim, não era uma coisa que eu podia me doar tanto. Já tinha Julinha, né? E, assim, já era uma coisa que a gente sempre deu muita atenção pra Júlia, filha única. Ela já tava com quase 4 aninhos, 5 aninhos. Então, não foi uma coisa que eu me dediquei na minha gestação, mas foi algo que eu comecei a namorar. E fui vendo um sucesso, um negócio ali, as pessoas gostavam, e eu ficava assim, que eu falava, gente, eu não sei, eu não dou tanto dinheiro assim num brinco, né, nessa quantidade. E você abria, a mulherada, uau. Primeiro você vende pra família, né, gente? Chama a tia, a sogra, a avó, a mãe, todo mundo, os vizinhos, vai vindo pra poder vender pra eles. Esse é o teste. Aí foi assim que eu comecei. Aí o Matheus nasceu. Depois que o Matheus nasceu, foi assim, uau, um tempo muito difícil na minha vida, um tempo muito difícil mesmo. Pra dar uma resumida, foram 2 anos de muita luta, de muito transtorno emocional, de muita superação, porque meu filho, quando ele nasceu, ele já nasceu com... Ele era uma criança que ele não aceitava nenhum tipo de alimentação, então ele não podia mamar de peito, ele não aceitava. E com 10 dias ele já começou a perder muito peso. E a gente começou a buscar o que era, o que não era. E na época ele só podia usar algumas fórmulas, né? Que a gente fala leite, mas não é leite, são fórmulas líquidas que você toma. E fórmula holandesa, fórmula importada. E esses leites eram muito caros. E foram muitas coisas. Com Matheus, com 3 meses, a gente precisou dar uma medicação para ele. A gente descobriu que na medicação dele também ele não podia tomar medicação natural, né? Natural que eu digo assim, de farmácia. Ele não podia, ele teve uma reação alérgica, o corpo dele entrou quase em colapso, foi muito difícil. Ali a minha vida, assim, parou. Eu fiquei, assim, muito desfocada de tudo e muito focada naquilo ali. Minha mãe não morava em Goiânia, minha mãe já tinha ido embora, porque na época que meu pai teve derrame, minha mãe voltou pro Rio de Janeiro, que é minha família de lá. E aí, mamãe vinha sempre pra me ajudar com meu pai, né? Então, assim, a gente revezava o sono. Eu, Roberto e minha mãe. Porque, como ele era uma criança que tinha refluxo, a gente não podia deixar ele deitado, sem olhar. Então, na maior parte do tempo, ele só ficava de pé no nosso colo. E ele cochilava, não dormia. Então, foi uma fase muito difícil. Foram 2 anos assim.
Mas ainda assim, nessa fase, foi quando esse pessoal me chamou de volta e falou: Juliana, vamos investir nisso aqui, vamos descobrir, vamos fazer, vamos tentar, continua, vamos voltar pra pegada. E eu falei: quer saber? Eu vou voltar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, né, fazer alguma coisa pra minha cabeça também, porque só coisa ruim você também não aguenta, ninguém aguenta. E foi no momento mais difícil da minha vida que a Semijoia brilhou mesmo. E aí, como eu falei, a minha mãe sempre ia me ajudar, mas eu também ia pra minha mãe, pra casa da minha mãe no Rio. E numa dessas épocas, umas férias, eu fui pro Rio de Janeiro e conheci uma menina vendendo num salão. E essa menina falou assim pra mim: Juliana, suas semijoias são lindas. Eu vou te levar, eu vou te apresentar pra tanta gente, tanta gente. Gente, foi assim que ela fez. Eu deixava o Matheus com a minha mãe, né, porque ele era tinha que ter muito cuidado. Ele ficava lá com a mamãe e eu trabalhava nesse período, tirei pra trabalhar. E a Jaque, ela mora lá em Niterói até hoje, é cliente da minha mãe, compra com a minha mãe até hoje. E ela foi um braço, assim, foi um braço, uma perna. Eu falo que Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho pra abençoar a gente, pra abrir as portas, porque eu sou uma pessoa que sou assim. Eu sempre faço questão de abrir portas. O máximo que eu puder abrir, eu vou fazer. Esse é o meu papel. E a Jaque foi esse braço. Voltei pra Goiânia, eu aprendi a trabalhar num consignado. Eu trabalhava num consignado com esse pessoal. E, gente, é uma pressão danada, tá? Porque, assim, você tem que vender. O pessoal fala: é consignado. É consignado, mas você tem cota pra bater. Então, minha irmãzinha, tinha que comer perna de cachorro. Você tinha que ir pra rua, tinha que dar conta de bater as cotas. Porque paga... Tipo assim, vendendo ou não vendendo, você paga a cota. E a gente, quando vai fazer consignado, você, é consignado, você enche uma bandeja, porque a gente gosta, eu gosto de quantidade, de muita coisa, de coisa bonita. Então, e também você vai sair com meia dúzia de peça pra vender, quem vai comprar alguma coisa, minha irmã? Não vai. Então, eu já enchia logo a mão. E cotas altíssimas. E fui ficando bem sucedida, fui, né, como eu falei, pessoas que abriram portas, fala teu nome aqui, fala teu nome ali, e fui virando. Um ano depois desse julho que eu tava na minha mãe, de lá pra cá, eu já tava vivendo da Semijoia, uma independência financeira assim, uau, incrível. E foi quando eu falei: é isso que eu quero, eu me descobri, é esse negócio que eu vou ficar, eu não quero mais fazer o que eu fazia antes, eu gosto, eu me apaixonei, eu vou ficar aqui. Eu vi ali a transformação na minha vida, na vida das pessoas, o dinheiro entrando, porque, gente, ninguém quer só fazer um negócio que o dinheiro não entra, né? Porque a gente precisa comer, pagar, receber, viver, né? Viajar, gastar, comprar bolsa, sapato, que os homens não ouçam a gente. Vai cortar isso não, Beatriz? Não corta. Acho que é comprar bolsa, sapato, de negocinho, semijoia, né, amiga? A gente gosta. Enfim. E voltei pra Goiânia um ano depois e tal. E meu marido não estava satisfeito. Lembra que eu falei que ele foi sentar numa cadeira de uma empresa e tal? Não estava satisfeito. Foi quando ele falou assim: eu quero ir embora, eu quero tomar uma decisão mais radical e eu quero ir embora pros Estados Unidos. Aí saímos de Goiânia, fomos pro Rio de Janeiro, passamos um período no Rio. Ali Matheus estava com 2 aninhos quando eu cheguei no Rio. E foi um momento muito decisivo na nossa vida, porque Matheus com 2 aninhos pesava 9 quilos. E a gente tinha uma vida muito boa lá em Goiânia, assim, uma vida muito estável, muito gostosa, muito tranquila, porém com toda essa dificuldade. E fomos pro Rio, e com um mês ali no Rio de Janeiro, a gente foi pro retiro na igreja da minha mãe, e ali Matheus recebeu o milagre dele. E foi assim, algo assim, muito lindo, poderoso, que impactou muitas vidas. E ali foi uma transformação na nossa vida. Pra vocês terem uma noção, gente, depois que Matheus recebeu esse milagre, eu vou compartilhar isso aqui porque eu acho que é importante. Isso foi algo muito forte na minha história. Foram 2 anos de tanta pressão, de tanta dor, de tanta, assim, superação, de não desistir, de, assim, gente, de verdade. Foi 2 anos, assim, quem acompanhou a gente sabe a nossa história. Foi difícil, foi muito difícil. Quando o Matheus se curou, quando ele recebeu o milagre dele, que ele foi curado por um milagre de Deus, eu tive uma crise, eu comecei a ter crises de síndrome do pânico. E fui buscar ajuda em relação a isso, porque eu não entendia. Eu falava assim: nossa,
Eu já superei tanta coisa na minha vida. Meu pai teve um derrame, a gente, né, eu fiquei à frente do negócio. Meu pai depois teve um câncer, eu engravidei do Matheus, né? Julinha veio, mas Julinha sempre foi muito boazinha, nunca me deu trabalho. Julinha foi uma bênção na minha vida. Mas foi tanta conturbação, tantas coisas, sabe? Pra você desistir, pra você não querer continuar, não perder a vontade até de viver, não é fácil. Eu não tô aqui colocando dor onde não existiu não, gente. Quem viveu sabe. E foi nessa época que eu busquei ajuda com essas crises de síndrome do pânico. E eu falava pra ele, eu falava assim pra esse meu psicólogo, né, que me ajudou muito, esse terapeuta. Eu falava, eu não entendo, eu sou uma pessoa de tanta fé, sabe? Eu já superei tantas coisas na minha vida, por que eu tô vivendo isso? E ele falava assim, exatamente por isso. Você veio de uma vida com tanto problema, tanta pressão, você não tá acostumada a descansar. Você não está acostumada a deitar e falar assim, eu não tenho uma preocupação. Isso é algo do seu organismo. O seu organismo colocou isso pra fora. Eu falava que não pode, eu creio em Deus. Eu tenho fé que Deus transforma, que Deus muda, que Deus cura, que Deus faz. E ele falou assim, muitas vezes a gente acha que é só Deus. É Deus. Todas as coisas são Deus. Mas o nosso corpo, ele reage ao estilo de vida que a gente vive. E o que você tá recebendo hoje é o estilo de vida do que você viveu lá atrás. E ali começou uma longa jornada de tratamento, de ajuda. E foi um ano assim. Foram um ano assim. Um ano que eu tava lá tratando. Meu marido tava no Rio, nós todos estávamos no Rio, né? Como eu falei. Ele falou, eu quero realmente ir para os Estados Unidos. A gente vinha muito aqui a passeio. Mas ele falou assim, não, eu quero realmente morar lá. Eu quero ter essa experiência, eu quero ir pra lá. A gente não montou negócio nenhum no Brasil nessa época. A gente ficou só trabalhando com a semijoia, vendendo e distribuindo semijoia no atacado nessa época. Ficamos mais ou menos uns 2 anos fazendo isso. E a gente fazia atacado e varejo. E foi só isso que a gente fez de atividade no Brasil. A gente não quis expandir, abrir negócio de porta aberta, de rua, nada. E aí ele veio pra cá, passou esses 6 meses aqui. E ele falou, eu quero, é bom, eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que a gente pode vir, todo mundo, a família, e vai ser legal. Então vamos. Deus foi abrindo as portas, movendo as coisas e viemos. Então, gente, aí vim para os Estados Unidos. Cheguei aqui, 4 meses, só observando. E aí você vai numa festinha, vai na igreja, vai não sei aonde, vai aqui, vai ali, e você começa a ouvir, né? Mulherada toda trabalha aqui. Meu negócio lá no Brasil bombando, mamãe atendendo meus clientes, cuidando das vendedoras e tudo e tal. E eu falei, gente, eu tenho que arrumar um negócio aqui pra mim, não vai dar não. O sangue aqui bombando, quente, doida pra ir pra rua vender, doida pra poder botar o negócio aqui pra fora e tal. E comecei a observar, falei, tem mercado, a mulherada aqui é independente, como no Brasil, mulherada chega junto, vou empreender. A semijoia já queimava em mim. Isso era algo assim que eu não conseguia me desvencilhar, eu não conseguia me separar disso mais. Então eu falei, eu vou trazer esse negócio pra cá. Mamãe tava fazendo um negócio lá, bem, tranquila, mas eu falei, eu quero implementar esse negócio aqui. E você pensa que foram só palavras de alegria? Não. Muitas palavras pra mim desistir, me desencorajaram, falaram que eu não ia conseguir, disseram que eu nunca ia conseguir vender semijoia aqui, porque tinha o Target, tinha Forever 21, tinha a Claire, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá, tinha um monte de coisa. E eu falei, e daí? Isso não é isso que me move. Eu vejo a oportunidade e eu vou construir um negócio em cima da oportunidade que eu tô enxergando. O meu público é brasileiro, porque a gente é brasileiro, já se identifica logo com brasileiro, né? E eu vou testar o mercado. E foi assim que eu comecei. A gente começou a testar o mercado, começou com vendedoras, o negócio foi crescendo. A gente teve a estratégia, a oportunidade de abrir 2 pontos, um em Boca Raton, um em Pompano, dentro de um spa, dentro de um salão. Mas a gente viu que não era aquilo que tinha identidade do nosso negócio. Então, nós reajustamos o foco, abrimos o nosso showroom e o nosso negócio vem crescendo para outras partes dos Estados Unidos e até para fora dos Estados Unidos. Empreender em outro país não é fácil, é uma jornada. A gente precisa conhecer da cultura, conhecer do que o país, né, a forma como o país vive, o estilo de vida. Mas, como tudo na minha vida foi à base de começar do zero e muito desafio, esse foi mais um desafio
a ser vencido na minha vida. E eu creio que eu tenho vencido ele a cada dia. Então, quando você olha às vezes para um negócio e você pensa, ah, é só um negócio. Mas quando você desenvolve algo, quando você empreende algo que dá certo, é muito satisfatório. É gostoso ver um projeto, aquilo que você desenvolveu, aquilo que você batalhou e lutou em meio a tantos desafios que deu certo. São mais de 10 anos nesse segmento. E olhando para trás, tudo que a gente construiu, implementando o nosso business em 2 países diferentes, em 3 localidades, é algo assim que é muito legal. E olhando tudo isso, eu vejo que eu dei a volta por cima. Em meio a tantos desafios, eu superei a minha própria história. E eu tenho contado a minha história, compartilhado ela com muitas mulheres. E elas têm sido impactadas. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento, porque se tudo isso que eu construí e realizei foi através da ajuda também da minha família, dos meus filhos, do meu marido, e que eles fizeram a diferença na minha vida. E hoje eu posso contar uma história de superação e de vitória para cada uma de vocês. Um beijo!